Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Hoje, quarta-feira, dia 8 de outubro, e aqui estamos mais uma vez na graça de Deus para levar até você a palavra de Deus, o Evangelho do dia, para apresentar um pouquinho desse grande amor que Deus tem para com todos nós. A palavra de Deus dessa quarta-feira se encontra no Evangelho de Lucas, bem pequenininho hoje, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito interessante esse evangelho de hoje, não tem nenhuma ligação com o evangelho de ontem. Quando nós falávamos sobre a bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora do Rosário, e que nos incentiva na vida de oração, fala que é importante, né? Nós aqui partilhamos que é muito importante a vida de oração, rezar com Maria, rezar como Maria também. E os discípulos de Jesus no Evangelho de hoje, agora que nós estamos no capítulo, ontem nós estávamos lá no capítulo 11, primeiro, hoje nós estamos no capítulo 11. Então aqui os discípulos de Jesus, eles sentem essa necessidade da oração, né, da vida em oração. Eles viam os discípulos de João Batista em oração, outros discípulos também, outras pessoas que já praticavam a oração. E eles ficam curiosos com aquela maneira de rezar, e eles pedem para Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar, ensina-nos, nós também queremos rezar, nós queremos estar em contato com Deus, né, nos ensina. E Jesus, então, no Evangelho, atendendo ao pedido dos discípulos, ensina a oração do Pai Nosso. Na oração, nessa oração, devemos chamar a Deus de Pai. A primeira coisa que Ele nos ensina, reconhecer Deus como Pai e pedir a capacidade generosa de repartir o pão necessário para cada dia. Pai Nosso, que estais nos céus, ensina Jesus dizer. E mais, ali, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o reino próprio de Jesus, o reino de Deus, na nossa vida, o reino de Deus Pai. E a partir daquele momento, como já até adiantei um pouquinho, nos fala dessa generosidade do pão partilhado, também da necessidade que nós temos do pão, não um pão acumulado, não é aquela questão de que eu vou rezar hoje pedindo o pão nosso de cada dia, mas um pão que eu quero é acumulado, um pão que acumula, um pão onde, eu não preciso, Deus, me dá esse pão, onde eu não terei mais a necessidade de trabalhar, eu quero trabalhar mais nunca na minha vida, eu quero ter esse pão para o resto da minha vida. Não, hoje nós devemos pedir, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, o de cada dia, o de hoje. Senhor, amanhã eu peço de novo o pão de amanhã, mas assim a vida, deve ser a nossa vida, de oração. Depois vem a questão do perdão também, é muito importante no Evangelho de hoje. Perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, nós que ainda somos débeis, nós que ainda somos fracos, nós que ainda estamos numa situação de pecado, vai perdoando, Deus. Mas nos ensina também a sermos pessoas melhores, diante dessas realidades ou dessa realidade do pecado. Perdoa como nós perdoamos. Aqui eu acho um risco muito grande, acho algo assim, um pouco pesado quando nós rezamos, meditando realmente essas palavras. Perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tantas vezes nós queremos o perdão de Deus, querendo, Deus me perdoa, eu fiz isso de errado, e concede o perdão, mas não somos capazes de perdoar o nosso irmão, não somos capazes de perdoar o nosso próximo, não somos capazes de nos dirigir também ao outro, no sentido de pedir perdão. É muito importante pedir o perdão para Deus, mas eu tenho essa capacidade, essa condição de recorrer, de ir ao encontro do outro para pedir perdão também. Às vezes nós precisamos disso, às vezes não sempre, precisamos, se estamos errados,
diante do nosso erro, ó, meu irmão, eu peço perdão. Então é um pouco, né, às vezes até controverso quando nós rezamos dessa forma e não agimos dessa forma. A gente vê, né, o quanto as pessoas têm apreço pela oração do Pai Nosso, né, de diversas situações. A gente está às vezes num momento de oração ali, e quando convida a comunidade para rezar a oração do Pai Nosso, é diferente de todos os outros momentos, né, onde todos se colocam naquele respeito. Mas deve ser rezada com seriedade, com sinceridade de coração. Não simplesmente uma repetição de palavras, como inclusive eu falava ontem a respeito do rosário, mas justamente colocar ou fazer com que essas palavras sejam vivas na nossa boca, no nosso coração e na nossa vida também. Muito obrigado, Jesus, por ter nos ensinado essa oração tão rica, tão bela, poder chamar a Deus de Pai, poder recorrer a Deus, estar nesse reino de Deus, perdoar, ser perdoado também. Enfim, obrigado por tanto amor e carinho que tem depositado, que tem dado, concedido a cada um de nós. Que Deus te abençoe, tá? Muito. A você, aquele que acompanha sempre o programa Palavra do Dia. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraço para você, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia com Padre Marcos. Oferecimento. Famag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.